Mateus capítulo 6, versículo 10. Vamos continuar a exposição da oração do Pai Nosso. Glória a Deus. Primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Pedi por irmão Cledimar vir aqui na frente e ler para nós. Mateus capítulo 6, versículo 10, assim diz a palavra do Senhor. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Glória a Deus, obrigado irmão. Que interessante, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Bom, vocês que já estão acompanhando a oração do Pai Nosso aqui, as instruções de Jesus, segundo o nosso Senhor nos direcionou, vocês sabem que Mateus no capítulo 6, ele está dentro ali do Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7. Vocês já ouviram eu repetir algumas vezes isso. Vocês sabem também que a gente começou lá no versículo 5, vimos o versículo 5, vimos o versículo 6 e 7 e 8 também vimos, né? E então partimos para o versículo 9, onde Jesus ele começa a instrução do Pai Nosso. Antes ele fala como nós não devemos orar, ele fala também a maneira de que se o nosso espectador a gente quer que seja Deus, então a gente vai orar em secreto, mas ele nos instrui que também podemos orar, né, perante todas as pessoas, podemos praticar as nossas obras perante os outros, mas que não seja com o intuito de se mostrar para as pessoas, né? O intuito é de que Deus seja glorificado e não nós sejamos glorificados. Nós vimos então no versículo 9 em diante, e hoje estamos partindo para o versículo 10, que a oração do Pai Nosso ela é dividida em duas partes. A primeira parte, que é o nosso alvo principal, que é glorificar a Deus, que é buscar as coisas do reino de Deus, que é direcionado ao reino de Deus, que é direcionado a Deus, que é para estar exaltando ao Senhor. Então a primeira parte é o nosso alvo principal na oração. O alvo principal da nossa oração não é pedido de perdão, nem de pão, nem de proteção. Essa é a segunda parte. A segunda parte é os nossos pedidos secundários, é o nosso foco secundário, que aí sim são os nossos pedidos pessoais. Em primeiro lugar, Jesus ele nos ensina a orar a respeito das coisas do reino de Deus, glorificar a Deus, chamando Deus de Pai, né, que nós vimos ali na primeira parte da pregação. Na verdade nós vimos a parte que Jesus fala, vocês orem assim, ou seja, ele nos instrui a maneira que nós não devemos orar, nos instrui também a maneira que nós devemos orar, e não só a maneira que nós devemos orar, mas o conteúdo da nossa oração. Então, já que você não é um hipócrita, já que você não é um pagão, você é um discípulo de Cristo, então vocês orem assim. Ou seja, ele não está nos dando uma fórmula, não é um método para que se você repetir várias vezes, você vai alcançar Deus e Deus vai te atender. Como muitas pessoas que ficam repetindo o Pai Nosso ali, né, achando que Deus, só porque você fazer essa oração, ela é mágica, é o abracadabra de Deus ali, que você vai conseguir de Deus as coisas que você quer. Não é isso, vocês orem assim, ou seja, qual é a maneira, qual é o conteúdo que deve ser a nossa oração. E a parte principal, a gente está vendo aqui, né, o nosso alvo principal, que é clamar a Deus, glorificar a Deus. Nós vimos na segunda pregação, na segunda pregação do versículo 9, né, que já era a quinta pregação da exposição inteira, sobre a paternidade de Deus na nossa vida. Vimos que Deus é nosso Pai, vimos o porquê que Deus é nosso Pai, que é por causa do sacrifício de Cristo. Na terceira parte, então, do versículo 9, que já era a sexta pregação, nós vimos por que a palavra diz que estás no céu, ou seja, vocês orem assim, Pai Nosso que estás no céu. Por que céus? Né? Por que está no plural? Então vimos ali que nós fazemos parte do reino dos céus, que nós somos do reino dos céus, que nós não somos dessa terra. Quando nós oramos que estás no céu, nós nos lembramos que temos um tesouro guardado no céu, que as coisas principais é que nós venhamos buscar as coisas do reino do céu e que de fato Deus lá de cima é soberano sobre as nossas vidas. Nós temos um Pai celestial perfeito e soberano sobre as nossas vidas. Vimos também a quarta parte ali, né, do versículo 9, que foi a sétima pregação, que é santificado seja o teu nome. Vimos qual é o significado de eu orar, santificado seja o teu nome. Por que muitos anos a gente repetiu essa frase? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Eu não sabia, eu repeti muitas vezes na minha vida e não sabia qual era o significado de santificado seja o teu nome. Como santificado seja o nome de Deus, se o nome de Deus já é 3 vezes santo, né? Santo, santo, santo. Então aprendemos nesta pregação a respeito do que é
a santificar o nome de Deus. E sabemos então, aprendemos que Deus santifica o nome dele através das nossas vidas. De qual maneira? Com o nosso testemunho. Deus faz isso não por amor a nós, mas por amor dele mesmo. Nós usamos vários textos do Velho Testamento, assim como do Novo, para mostrar Deus dizendo assim: eu vou mostrar a santidade do meu nome através da vida de vocês. Não é porque vocês fizeram nada de bom, pelo contrário, a nação de Israel tinha rejeitado ele, a nação de Israel tinha se desviado dos caminhos do Senhor, mas Deus diz: eu vou restaurar vocês, não por quem vocês são, mas por causa da minha bondade, por causa da minha graça, e através da vida de vocês eu vou levantar vocês como um povo, como uma nação de novo, um grande reino, e eu vou mostrar a santidade do meu nome através da vida de vocês. Ou seja, hoje Deus mostra a santidade do nome dele através da igreja, através das nossas vidas, como nós somos no nosso trabalho, na escola, no nosso dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Se nós fazermos mal, nós estamos profanando o nome de Deus, porque as pessoas vão dizer: olha lá os crentes, esses crentes aí, não dá para confiar, esses crentes. Está entendendo? E se você for uma pessoa realmente de Deus, um discípulo de Cristo, santificando o nome do Senhor, então as pessoas vão dizer: de fato, mesmo que eu não acredito no Deus que ela acredita, mesmo que eu não vá na igreja, eu tenho que ver que o que ela crê, ela prega e ela vive, ela é coerente nas coisas que ela acredita e se esforça cada vez mais para estar fazendo de maneira certa. Isso é santificar o nome do Senhor. Então, santificado seja o teu nome. Nós oramos a Deus para que Ele, através das nossas vidas, mostre a santidade dEle, através do nosso testemunho, glorificando a Deus. E hoje então partimos para o versículo 10 e vamos ver também todas as partes do versículo 10 ali. A primeira parte do versículo 10 é: venha o teu reino, que esse é o título da pregação de hoje, e hoje nós vamos entender qual é o significado de nós estarmos orando: venha o teu reino. Interessante você entender que primeiro nós oramos para que Deus seja glorificado, santificado seja o teu nome, ou seja, através das nossas vidas, que Deus seja glorificado, e depois nós oramos para o meio a qual Deus vai ser santificado. É através da nossa vida? De qual maneira? Venha o teu reino, santificado seja o teu nome, que o teu nome seja glorificado. Como? Com o teu reino vindo a essa terra, com o teu reino sendo implantado nessa terra. E hoje nós vamos entender que existem dois lados dessa história. Muitas pessoas acham que Jesus está falando de duas coisas. Acham que Jesus está falando ali: não, eu vou implantar o meu reino nessa terra, mas um dia Deus vai implantar o reino dele. E não existe essa separação na Bíblia, porque quem vê o filho vê o pai, o reino do filho é o reino do pai, não tem separação. Jesus tem um reino, dois reis, Jesus tem um reino e Deus tem outro. Não, Jesus vem para recuperar o reino e um dia ele vai entregar o reino ao pai. Ou seja, o reino dele é o reino do pai. As duas coisas são o mesmo, o reino de Deus e o reino de Jesus. Jesus é Deus. Quem me vê, vê aquele que me enviou, Jesus disse. Então, quando ele fala, venha o teu reino, que ele diz para Deus, venha o teu reino, ele está falando do reino dele, porque ele é filho. Ele está falando do nosso reino também, porque nós fazemos parte desse reino. E hoje nós vamos entender que, de fato, nós fazemos parte desse reino, e o que significa esse pedido de oração: venha o teu reino. Interessante entender é que quando Jesus, João Batista, e depois a gente vamos ver esses versículos, diziam que o reino de Deus estava próximo, ou que o reino de Deus já tinha chegado, alguma dessas frases que nós veremos mais à frente, o que os judeus acreditavam? Os judeus, então, seguindo as profecias do Velho Testamento, não souberam identificar quem era João Batista nem quem era Jesus, na verdade, mas eles esperavam o reino de Deus. E qual que era a imagem que eles tinham do reino de Deus? Eles imaginavam que quando o Messias, o Cristo, que a maioria até hoje dos judeus, a nação de Israel, não reconhece Jesus como Cristo, como Messias, o ungido de Deus. Eles acreditavam que quando o Cristo, o Messias, viesse, ele ia restaurar o trono de Davi, ele ia restaurar a nação de Israel. Por isso eles não acreditaram em Jesus, porque Jesus era um cara simples, um cara humilde, mas era Deus na terra, e foi morto, crucificado no meio de dois ladrões, ou seja, ele foi encontrado no meio dos transgressores, como diz lá em Isaías que ia ser. Mas eles rejeitaram Jesus por conta desta interpretação do Velho Testamento deles, que eles acreditavam então que quando o Messias viesse, ele ia derrubar o Império Romano, ele ia entrar na cidade lá, ia derrubar César, levantar a nação de Israel de novo, e Israel ia começar a dominar o mundo como foi no passado.
com o reino de Davi, com o reinado de Salomão, né? Que tinham vários reinos, vários povos, né? Que faziam parte do reino de Salomão e também do seu pai Davi, né? Que deixou já o reino preparado ali para Salomão, e Salomão aumentou em grande quantidade. Então, quando a Bíblia diz ele vai restaurar o trono de Davi, eles achavam, pô, vai ser aqui nesse mundo, não vai ser algo espiritual. Vai ser um cara muito importante que vai se levantar, vai ser um cara muito rico, né, da linhagem de Davi, vai ser um líder de Israel muito importante, que vai se revelar ao passar da sua vida que é o Messias, que é o Cristo, e nós vamos reconhecer, porque ele vai derrubar o Império Romano e vai começar, a nação de Israel vai começar a dominar o mundo de novo. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus, quando ele vem, ele restitui, ele restaura o trono de Davi espiritual para sempre. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que acontece então é que desde o começo ali do Novo Testamento a gente já vê em Mateus no capítulo 3, João Batista, ele começa a proclamar as boas novas do reino. E qual é a maneira que ele proclama? O que ele diz? Qual é a pregação dele? O que ele fala? Mateus capítulo 3, versículo 2 diz assim: ele dizia, ou seja, João Batista, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, quando João Batista começa a falar isso, muitos até creem, o Messias vai vir. João Batista é aquele que prepara o caminho, mas o Messias vai vir. O que nós temos que fazer? Nós temos que se preparar para o reino de Deus vir. Então nós temos que fazer as coisas de maneira mais perfeita, melhor, nós temos que fazer os sacrifícios, tanto que a nação de Israel hoje, como eles não acreditaram que Jesus é o Messias, é o Cristo, eles esperam ainda o Messias, o Cristo, que a gente acredita que quem eles vão crer é no anticristo, que vai se dizer ser um cara muito importante, né? E a nação de Israel vai aceitar ele, os judeus vão aceitar eles, é isso que a gente crê, né? Os cristãos. E o que acontece, eles acreditam então que o Messias só vai vir quando a nação de Israel estiver preparada. Ou seja, o Messias não vem para redimir a nação. O Messias vem quando eles já estão perfeitos. Se nós somos perfeitos, nós prestarmos todos os sacrifícios, nós fazer certinho, o Messias vai ver, não, ali, agora o reino está preparado para mim, então eu venho para restituir o reinado. Então, quando eles ouviam João Batista, muitos ouviam João Batista falar, o reino de Deus está próximo, eles não pensavam que o reino de Deus estava próximo já no mundo, mas que estava próximo de vir. Então, nossa, nós temos que melhorar, nós temos que prestar os sacrifícios, tanto que hoje, né, os judeus querem reconstruir o templo, né? Deus não mandou, mas eles querem reconstruir, e querem voltar a fazer os sacrifícios, porque eles entendem que só depois que eles voltarem a fazer como o Velho Testamento manda, como o livro de Levítico, Deuteronômio, a lei ali manda todos os sacrifícios, a lei moral, a lei civil, então é que o Messias vai vir. E alguns rabinos dizem aí, eu ouvi um rabino dizer esses dias aí, vi a notícia, né, que o Messias deles, que eles não acreditam que é Jesus, o Messias deles, o Cristo deles só vai vir, ainda não veio, porque ainda não foi preparada a coroa do rei. Está tudo preparado, só faltou eles fazer uma coroa, bastante ouro, bastante pedras preciosas, bastante bonita, porque daí para o rei ser coroado precisa de uma coroa, né? Então o Messias só não se revelou, ele já está no mundo, só não se revelou ainda, porque ainda não tem todos os preparativos. Mas veja que João Batista estava falando, o reino de Deus está próximo, não é algo que está fora da terra, ele não estava falando de algo que estava vindo, ele estava falando que está próximo de nós, né? E olha só que interessante, daí mais à frente, lá no capítulo 4 de Mateus ainda, Jesus aparece ali e depois do seu batismo, no capítulo 3, ele é levado no capítulo 4 ao deserto e tem o seu momento ali de jejum e oração, sendo tentado, né, em todas as coisas, se preparando para a obra do seu ministério ali, sendo provado por Deus e tentado pelo maligno. E olha só que interessante, quando Jesus começa a proclamar a sua pregação, o que ele diz no versículo 17, Mateus 4, 17, ele diz assim, daí em diante Jesus começou a pregar, ou seja, Mateus narrando a história, ele diz assim, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só que interessante, ele está falando, o reino de Deus está próximo, a mesma pregação de João Batista, mas olha como mais à frente, lá em Mateus no capítulo 12, a história muda. Jesus expulsa demônios, os judeus se voltam contra Jesus e dizem para ele, você não expulsa demônio, esse cara não expulsa demônio se não é pelo poder de Beelzebul. Ou seja, chamam Jesus de demônio, chamam Jesus de endemoniado. Aí Jesus começa a falar sobre a blasfêmia do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, que é o quê? O pecado que não tem perdão.
O que é esse pecado? Quando você sabe que uma pessoa é de Deus, sabe que a obra dela é de Deus, você sabe que é uma pessoa de Deus e você diz que não, que é do diabo, que é uma ação maligna, que o ministério, que a pessoa, que o feito, que o milagre não é de Deus, é uma obra maligna. Então, Jesus diz que isso, você saber que é o poder do Espírito Santo e você dizer que não, que é algo maligno, é blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão. Você dizer que o ministério não é de Deus quando é de Deus e você sabe que é de Deus, tem as características, tem a pregação do Evangelho e é de Deus, e você dizer que não é de Deus, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Contra o Pai, contra o Filho vai ter perdão, mas contra o Espírito Santo não terá perdão. E olha só o que Jesus vai falar lá na frente, então no versículo 28, depois que ele explica essa questão: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, ou seja, ele explica ali se o reino de Satanás está dividido, né, um pouco antes, ele fala ali, se Satanás luta contra Satanás, se eu sou endemoniado expulsando demônio, ou seja, o reino de Satanás está dividido. Então o que Jesus vai falar aqui no versículo 28 é a contrapartida, o reino de Satanás, o reino das trevas, e agora ele diz assim: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha só que interessante, ele dizia: o reino de Deus está próximo. Agora, quando Jesus começa a manifestar o seu poder, quando Jesus começa a manifestar a sua glória, ele diz: se é pelo Espírito de Deus, já que eu estou fazendo esses milagres, eu estou libertando pessoas, expulsando demônios, se é pelo Espírito Santo, porque ele está confrontando os fariseus, os judeus, os mestres da lei, porque sabiam que era pelo poder de Deus. Tanto que lá em João no capítulo 3, quando Nicodemos vem falar com eles, ele diz, ele quer gavar Jesus, puxar saco de Jesus, ele diz assim: nós sabemos, eu sei que você é um mestre, você é um rabi, e que nenhuma pessoa poderia fazer o que você faz se não fosse pelo poder de Deus. Então os fariseus sabiam, e Jesus fala assim: agora que a manifestação do poder de Deus está aqui na terra, o que eu estou falando para vocês é que o reino de Deus chegou. Quando nós oramos, venha o teu reino, não é porque o reino de Deus ainda não veio, porque o reino de Deus já chegou, o reino de Deus já está aqui. Quando Jesus ele vem para essa terra, ele implanta o reino de Deus. Só que, por que nós oramos isso? Porque o reino de Deus é progressivo, ele está avançando, ele está crescendo. Lá em Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 ao 21, Jesus explica um pouco sobre isso. Porque o que acontece? Ele era muito questionado, porque eles achavam que o reino de Deus ia vir, como eu expliquei no começo, o Messias ia vir, restaurar o trono, a nação de Israel ia se tornar a maior nação do mundo, ia governar o mundo, porque eles achavam que o reino de Deus ia vir de maneira geográfica, visível, é uma nação, é a nação de Israel e não é algo espiritual. Mas olha o que Jesus fala lá em Lucas 17, do versículo 20 ao 21, ele diz assim: certa vez tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, ou seja, Jesus já tinha falado, já tinha respondido: o reino de Deus já está aqui, o reino de Deus está próximo de vocês, pode estar entre vocês. E é isso que Jesus responde agora aqui: o reino de Deus não vem de modo visível. Jesus não veio para implantar um castelo, um governo nesse mundo, ele já é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não vem de maneira visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Olha só que interessante, quais são as informações que nós temos até agora das pregações de Jesus e de João Batista? O reino de Deus está próximo de vocês. O reino de Deus já está aqui, e o reino de Deus está entre vocês. Por isso que Jesus e João Batista dizem: o reino de Deus está próximo, porque o reino de Deus está entre as pessoas desse mundo. Está entre as pessoas desse mundo, ou seja, pode estar próximo de você, pode estar do teu lado, está entre vocês o reino de Deus, ele está próximo de você, não é algo que vem visível, não é um local geográfico: ó lá Jesus tem o seu castelo, ó lá a nação de Israel, o país, a nação ali agora é a nação que comanda o mundo. Não é isso. Eles pensavam que ia ser dessa maneira, que Israel ia se tornar algo, o que ia comandar o mundo, dominar o mundo, mas Jesus acaba com tudo isso. O reino de Deus está próximo. E se o que eu faço aqui é pelo poder de Deus, eu quero dizer para vocês que o reino de Deus já está aqui. Mas onde que está? Está aqui ou está lá? Aonde que está o reino de Deus? Qual é o endereço do reino de Deus? Qual é o endereço do reino dos céus? Ele diz: está no meio de vocês, está entre vocês. O reino de Deus já está aqui. Quando que o reino de Deus veio?
Quando que se instalou o reino de Deus? Quando que começou o reino de Deus nessa terra? Com a vinda de Jesus Cristo. Quando João Batista começa a pregar, ele diz: o reino de Deus está próximo, porque Jesus já estava na terra. Quando Jesus começa a dizer o reino de Deus está próximo, ele está falando dele mesmo. Eu estou aqui, o Messias está aqui. E ele diz: a manifestação do poder de Deus através da minha vida mostra que o reino de Deus já está aqui, está entre vocês. Jesus está caminhando no meio do povo, o reino de Deus está próximo, está entre o povo. E a certeza que nós temos que o reino de Deus, ele é algo que começou com Jesus, com a vinda de Jesus, com a morte de Jesus na cruz, a proclamação das boas novas de salvação, e que ele está crescendo, que ele está aumentando. Por isso nós oramos: venha o teu reino. É quando Jesus começa então a pregar, a proclamar sobre as parábolas do reino de Deus, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 31 ao 33. Algumas delas estão ali. Os outros livros, os outros evangelhos também contam um pouco sobre elas. Mateus 13, 31 ao 33. Amém. Mateus 13, 31 ao 33 diz assim: e contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e transforma-se numa árvore, de modo que as aves dos céus vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E ele continuou mais à frente. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou em uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Olha só o que Jesus está falando aqui. O reino de Deus já veio, e ele é como uma semente, ele é como se fosse algo insignificante, ele é tão pequeno no começo ali, mas quando ele cresce como uma semente plantada, ela se torna uma grande árvore. Ou como se o mundo fosse uma massa, fosse farinha na verdade, e o reino de Deus fosse um pouco de fermento colocado nessa massa, que aos poucos ele vai crescendo de tal maneira que fermenta a massa toda. É exatamente isso. As parábolas de Jesus são perfeitas para demonstrar que o reino de Deus chega com Cristo, chega com Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e ela começa a crescer. Como? Como que ela começa a crescer? Através da igreja, através das nossas vidas, através dos apóstolos. Eles começam a proclamar essa semente que começa com Jesus, esse fermento que vem através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo começa a se espalhar, até chegar o dia de que quando Cristo voltar, ele vai ser implantado completamente, perfeitamente, novos céus e nova terra. Ou seja, começa com a primeira vinda de Jesus e termina com a segunda, com a restauração do reino de Deus de maneira completa, porque agora ele está crescendo e nós fazemos parte do reino de Deus. Lá em João, no capítulo 3, versículo 5, como uma pessoa faz parte do reino de Deus, como nós podemos crer que nós fazemos parte do reino de Deus. Vocês se lembram que eu citei de antes que Nicodemos, ele vem falar com Jesus, ele elogia Jesus, ele é um fariseu, ele é um sacerdote, e ele começa então a questionar Jesus. Na verdade ele nem questiona, ele elogia Jesus, Jesus já corta ele, ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer do alto. Algumas traduções está nascer de novo, outras traduções está nascer do alto, mas a tradução correta é nascer do alto, porque as palavras gregas ali é geneianoten, que significa nascido do alto. E é interessante que também lá no livro de João, no mesmo livro, no capítulo 1, Jesus fala assim, João diz na verdade, que todo aquele que o recebeu e que crê em seu nome ganhou o poder, teve o poder de se tornar, de ser chamado filho de Deus. E parece daí quando a gente lê, não, olha, sabe como é que se torna filho de Deus? Porque tu tem que se esforçar, Deus ele vai te dar a graça, mas quem tem que crer é você. Mas o próximo versículo já acaba com essa ideia, porque ele diz assim, os quais não nasceram pela vontade da carne, ou pela vontade de nenhuma pessoa, mas nasceram de Deus. E daí lá no capítulo 3 ele continua essa conversa, mas agora Jesus ali falando com Nicodemos, ninguém vai entrar, ninguém faz parte do reino de Deus, se não nascer de Deus, se não nascer do alto. Geneianoten, nascido do alto, alguém que vem pela vontade de Deus, não pela vontade humana, não vem da carne. E ele continua explicando, e daí lá no versículo 5 ele diz assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então como é que as pessoas, como que nós ingressamos, como que alguém entra no reino de Deus? Através do poder de Deus que faz a pessoa nascer de novo.
A pregação do Evangelho faz com que a pessoa tenha o dom da fé, Deus derrame o dom da fé e essa pessoa é salva através da proclamação do Evangelho. Quando a pessoa escuta o Evangelho, o Espírito Santo age na vida dela, naqueles que Deus quer, porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quer, o que bem entende. Não é alguém que é pelo seu esforço, não é nascido da carne, não é pelo esforço de alguma pessoa, mas que vem de Deus. Então quando a pessoa que é de Deus, que é escolhida por Deus, ela escuta o Evangelho, ela imediatamente é regenerada. Nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, então quando o Evangelho chega às nossas vidas, espiritualmente nós nascemos de novo, porque estávamos mortos em pecado. Então aquele que nascer do Espírito já não nasce mais da vontade da carne, já não é alguém mais que nasceu de maneira carnal, não é pelo seu próprio esforço, não é pelas nossas obras. Nascer da água e do Espírito, ou seja, o batismo espiritual que começa na hora que eu escuto o Evangelho, o Espírito Santo age na minha vida, e depois a proclamação visível a todas as pessoas, né, o testemunho visível do batismo nas águas. Quando uma pessoa nasce de novo e depois ela então se batiza nas águas, porque já aconteceu, é só uma demonstração externa do que aconteceu internamente, esta pessoa já faz parte do reino do céu. A Bíblia diz que nós não somos daqui, que nós somos embaixadores do reino, mas que a nossa terra, a nossa pátria é celestial. Nós estamos nessa terra e nós somos a manifestação do reino de Deus nessa terra. Jesus implanta o reino e o reino começa a crescer e Ele está entre as pessoas do mundo. E Ele pode estar do lado das pessoas do seu dia a dia, mas como? Através das nossas vidas, porque nós fazemos parte do reino. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim, olha que interessante isso, para mostrar que nós já fazemos parte do reino do céu. Nós não esperamos o reino do céu, nós já fazemos parte dele. Nós esperamos que a manifestação do reino de Deus, do reino dos céus, o reino de Deus, o reino de Jesus seja completa, mas isso já está acontecendo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do seu Filho amado. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Pois Ele, Deus, nos resgatou do reino das trevas, do domínio das trevas, do reino de Satanás, o mundo jaz do maligno, e nos transportou. Já aconteceu. Isso é passado, já aconteceu. Nós não estamos esperando entrar no reino do céu, nós já adentramos, nós já fazemos parte do reino dos céus. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não estamos esperando Jesus reinar. Ele já reina, Ele já é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele já venceu. Ele já reina, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mateus no capítulo 6, nesse mesmo capítulo que nós estamos vendo a exposição do Pai Nosso, lá no versículo 33 diz algo assim. Olha só que interessante, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele está falando ali de comida, bebida e vestimenta, né? Então todas essas coisas que muitas vezes a gente corre atrás todo dia, que a gente busca todo dia, o alimento, moradia, bebida e tal, e roupas, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Você está trabalhando, você está fazendo as suas coisas e Deus vai te abençoar com tudo isso daí. Deus não vai deixar faltar nada. Mas olha só que interessante, se nós entendêssemos venha ao teu reino como algo futuro, como que nós já fazemos parte do reino do Filho amado? Como que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo? E olha só o que ele diz aqui, como nós poderíamos então buscar o reino do céu e essa justiça, se o reino de Deus ainda não veio? O reino de Deus já está estabelecido, o reino de Deus já está aqui, ele está em crescimento e hoje nós que nascemos de novo fazemos parte do reino de Deus, parte do reino do seu Filho amado. Através das nossas vidas esse reino está crescendo, é através da vida da igreja que Deus age nessa terra, não é através de ninguém individualmente, é através da vida da igreja, do corpo de Cristo, né? Cristo é o ungido de Deus e nós fazemos parte desse corpo, então nós temos a unção de Deus sobre as nossas vidas, porque nós fazemos parte do corpo. Então agora a nossa vida já não é viver de maneira carnal, já não é buscar em primeiro lugar as coisas dessa terra, mas em principal no nosso coração deve estar buscar as coisas do reino de Deus, porque já estão manifestadas nas nossas vidas. Nós já somos abençoados nas regiões celestiais com toda sorte de bênção. Deus já nos restaurou, Deus já nos regenerou, agora nós estamos sendo santificados até ser glorificados. O reino de Deus está crescendo dentro de nós. Ninguém pode proclamar o reino de Deus se primeiro o reino de Deus não nascer dentro de nós.
Nós nascemos de novo, ou seja, o reino de Deus está crescendo dentro de nós. Nós temos os frutos o fruto do reino de Deus. Nós temos o Espírito Santo, o reino de Deus está proclamando. E agora, através das nossas vidas, o reino de Deus está crescendo também no mundo. Isso nos lembra da obra missionária através das nossas vidas, né? Olha só que interessante. O que é então orar para que venha o reino de Deus? É orar para que a igreja cresça, orar para que o nome de Deus seja santificado, orar para que Deus seja glorificado, para que mais pessoas se convertam e para que nós venhamos obedecer, ou seja, reino, Jesus é o rei, implica em ter súditos, implica em ter pessoas obedientes a ele que está proclamando o reino dele. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, diz assim, olha só que interessante. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O reino de Deus está crescendo nessa terra e agora nós, sendo seus súditos, seus discípulos, seus escravos, nós obedecemos a Ele e proclamamos a verdade, destruindo todo o argumento, toda a ideia falsa e levando os pensamentos, não só nossos, também com as pessoas ao nosso redor, cativos a Cristo, porque agora Ele reina, agora o reino dele está crescendo e isso vai chegar o dia que vai se completar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Vocês podem acompanhar no projetor ou abrir também na Bíblia, se vocês forem rápidos. 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Como que o reino de Deus vem? Como que o reino de Deus avança? Venha o teu reino, quer dizer, avança o reino de Deus, cresça o reino de Deus através da vida da igreja. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Olha só que interessante, orar para que o reino de Deus venha, nós obedecermos a Deus e proclamarmos o Evangelho de Deus. Então, quando nós oramos, venha o teu reino, nós queremos que o Evangelho possa ser pregado de maneira abertamente, nós pregamos no nosso dia a dia, nós vivemos no nosso dia, para que mereça a honra merecida, para que ganhe a honra merecida. Por que isso? Porque Jesus é rei, o seu reino está crescendo e a proclamação da sua palavra deve merecer a honra de um reino e de um rei. Então, através da vida da igreja, o nome de Deus é santificado e o reino de Deus se estabelece e cresce cada dia mais, a maneira que nós somos obedientes. E por isso que a próxima pregação, a continuação desse texto é: faça a tua vontade assim na terra como no céu, porque o reino de Deus está avançando. No céu é feito de maneira perfeita e na terra está crescendo, e nós vamos ver isso mais à frente. Olha só que interessante, primeiro que o nome de Deus seja glorificado, santificado, e depois para que o reino de Deus cresça, avance. Essa é a nossa oração. Mas nós não só oramos, nós levamos os nossos pensamentos cativos em obediência a Deus, e nós oramos também para que o Evangelho seja propagado e receba a honra que ele merece. Mas não só oramos, nós também agimos, que é isso que nós estamos falando. Tiago, no capítulo 2, versículo 17 ao 18, diz assim, um texto muito conhecido por vocês, que são grandes conhecedores da palavra de Deus, estudiosos, teólogos, missionários, são grandes cristãos, irmãos meus na fé. Não sou Nicodemos, não estou gravando vocês. Tiago capítulo 2, versículo 17 ao 18 diz assim: assim também a fé, ou seja, nós já temos a fé, o dom de Deus foi derramado sobre a nossa vida. Por si só, se não for acompanhado de obra, está morta. Ele não está dizendo que a obra faz com que a fé venha, não é. É que se você tem a fé verdadeira e você não tem obras, então você está mentindo, você não tem a fé verdadeira. Porque quem tem a fé verdadeira também tem as obras verdadeiras. Ele continua dizendo: mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Veja que interessante, alguém que nasceu de novo, que faz parte do reino de Deus, ele tem a fé verdadeira porque ele nasceu do Espírito, é algo que vem de Deus, é algo que vem do alto, nascido do alto. Então, se ele tem a fé, qual que são os passos? Eu nasci de novo do Espírito e depois
da água, ou seja, o batismo nas águas. Porque aquele que realmente foi regenerado e nasceu de novo, as obras vão mostrar que isso é verdade. O batismo vai mostrar que é verdade. A obediência dele vai mostrar que é verdade. A oração pela obra missionária e a obra missionária na vida dele vai ser visível pelas pessoas. Ou seja, alguém que tem a fé verdadeira, que nasceu do Espírito, mas que também nasceu da água. Alguém que mostra publicamente. E ontem nós até estávamos comentando isso, né, no grupo de homens, que não me lembro qual dos teólogos agora, nosso irmão na fé, que fala essa frase: se você fosse condenado hoje, se você fosse preso hoje por ser cristão, teria provas o suficiente para te condenar? Spurgeon, Charles Spurgeon, que fala isso. Então olha só que interessante, se hoje o governo proibisse o evangelho, a pregação do evangelho no Brasil, e você proclamasse o evangelho, ou você, um vizinho teu, ali mora um cristão, eles viessem te prender, será que no julgamento eles iam ter testemunhas para chamar lá, então esse cara é um cristão verdadeiro? Ou iam falar assim, não, nunca falou de Jesus para mim, nem sei se vai na igreja. Será que se hoje nós fôssemos então presos, existiria provas para nos condenar como cristãos? Se nós temos a fé verdadeira, nós fazemos parte do reino de Deus, temos o fruto do Espírito que faz parte do reino de Deus, se a manifestação do reino está em nós, nós nascemos de novo, nós temos a pátria celestial, nós somos embaixadores do reino de Deus, nós somos discípulos, escravos de Cristo, será que de fato também temos as obras? Porque se não temos as obras, se a obra missionária não faz parte da nossa vida, é porque o reino de Deus ainda pode estar próximo de nós, mas não está em nós. É diferente o reino de Deus estar próximo, porque Jesus começava a proclamar o evangelho, as pessoas iam ser resgatadas naquele momento. Mas quando ele diz o reino de Deus já está aqui, é porque ele já estava ali e agora mais pessoas acreditavam. Hoje Jesus ele está entre nós na pessoa do Espírito Santo, porque ele é Deus, a manifestação do Espírito Santo, e o reino avança através das nossas vidas. Aquele que faz parte do reino de Deus, ele proclama o reino que ele faz parte, ele vive a cultura do seu reino, ele vive as obras que o seu Senhor ordena, ele é o embaixador do reino de Deus, ele não age pela sua própria vontade. Marcos capítulo 16, versículo 15 também, um versículo muito conhecido por nós, que fazemos parte do reino de Deus, e não só porque nós lemos, não só porque nós estudamos, mas porque nós fazemos parte do reino de Deus, e este texto, este mandamento faz parte da nossa vida, nós vivemos isso, isso é quem nós somos essas pessoas que Jesus ordena. Marcos 16, versículo 15 diz assim: e disse-lhes, ou seja, Jesus depois da sua ressurreição, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas, ou a toda a criatura, falando das pessoas, preguem o evangelho. Você ora: Pai, que venha o teu reino, que o teu reino avance, que o teu reino cresça, que a igreja cresça, que as pessoas se convertam. Nós oramos até como Jesus disse, peçam para o dono da plantação que mande mais empregados, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, o reino de Deus já está aqui através das nossas vidas, esse reino cresce dentro de nós e cresce através de nós com a obra missionária, a pregação do Evangelho. Venha o teu reino, nós oramos e vivemos dessa maneira. Assim como nós oramos, santificado seja o teu nome, Pai, santifica o teu nome através das nossas vidas, nós oramos, Deus, que o teu reino cresça, venha o teu reino, que o teu reino cresça no meu coração, na minha vida e também aonde eu estiver, na minha cidade. Nós oramos, Pai, que a tua igreja cresça em Francisco Beltrão, que a tua igreja cresça no Brasil, que a obra missionária no mundo cresça, que haja conversões, que pessoas entendam, compreendam o teu evangelho, que o Senhor resgate mais pessoas. Quando nós oramos, venha o teu reino, é isso que tem que estar na sua cabeça, que através das nossas vidas é que Deus faz com que o reino dele cresça. Jesus, ele escuta as orações da igreja. Quando nós oramos o Pai Nosso, Pai Nosso, você está no teu secreto, você está sozinho, mas você não ora, meu Pai, você ora, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Esse é o foco principal da nossa oração, que o nome de Deus seja glorificado e que através das nossas vidas a igreja cresça. E para concluir, Romanos capítulo 14, versículo 17 ao 18, que diz assim, Romanos 14, 17 ao 18. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Você vê isso na sua vida? Você busca o reino de Deus e a sua justiça, você tem a paz que excede todo entendimento, você tem a alegria no Espírito Santo, você se alegra no Senhor, você faz parte do reino de Deus. Nós já não buscamos mais em primeiro lugar a comida, a bebida ou roupa, porque o reino de Deus não é constituído de uma localização geográfica, não é um lugar, não tem um endereço, mas o reino de Deus está crescendo nessa terra, e ele não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, e ele começou com a vinda de Cristo nessa terra, e está sendo proclamado e crescendo através da igreja.